aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você? Isso não aconteceu 1, 2, 3 vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. Mané, que situação estamos vivendo hoje? Em que mundo nós estamos vivendo hoje? Hoje eu quero comentar com você sobre a situação da Juliana, da Ju Oliveira, lá do The Noite, a assistente de palco do Danilo Gentili, que foi muito conhecida aí, começando lá no Agora é Tarde, né, no programa do Danilo Gentili, e em todos esses anos de The Noite, né, até a saída dela, que foi recente, né. E logo no próximo vídeo eu quero falar com você também sobre o caso do doutor João Neto, se eu não me engano, do advogado João Neto aí, que tá sendo acusado aí de agredir, né, a sua ex-mulher. Mas hoje eu quero focar no da Juliana, né? Até mesmo porque eu sei que isso aqui vai acabar ficando muito maior do que eu acredito que vai ficar. Então, são duas situações ali que eu queria muito comentar num vídeo só que eu quero trazer com mais... Eu quero ver com vocês aqui as coisinhas a mais ali principalmente do caso da Juliana com o Danilo, né? Até mesmo porque agora ela veio se pronunciando, citou o Danilo e a direção do The Noite e a direção do SBT como um todo, e o negócio ficou bem mais pesado, né? E graças a Deus o Danilo Gentili se pronunciou sobre isso. Mas o que eu queria falar com vocês hoje, principalmente, tipo, se você é homem, principalmente se você é homem, mas se você for mulher também é interessante, mas principalmente se você é homem, o que é viver no mundo de hoje sendo um homem? Não é que o homem é coitadinho não, tá? O homem é bicho ruim mesmo, entendeu? Mas hoje em dia tem mulher fazendo trabalho aí piores do que de homem, vou te falar bem a real. E são dois casos bem pesados, mas que tem como se tirar alguma coisa. Tem ali, são situações que dá pra se refletir, e é isso que eu quero trazer pra vocês hoje. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o caso da Juliana. A Juliana é uma ex-participante do programa Danilo Gentili, né? Ela participou lá durante mais de 10 anos, se eu não me engano, do programa dele, uns 13 anos, não sei, porque na verdade foi primeiro, ela começou lá no Agora é Tarde, né? Na Band, e foi junto com a equipe total lá, Danilo Gentili, que ele levou todo mundo, e foi pro SBT no The Noite. Nesse caso da Juliana, ela simplesmente, depois de basicamente 10 anos, né, de uma reportagem que foi feita, né, de um programa que foi feito no The Noite, com o Otávio Mesquita, aquele velho sem noção. Cara, nunca achei graça naquele bicho, nunca achei graça naquele bicho, velho. Nunca, em programa nenhum que ele fez, nunca consegui dar uma risada. É que nem João Kleber, nunca consegui rir do João Kleber, cara. Nunca consegui rir daquele cidadão também. Enfim, teve essa entrevista, né, do Danilo Gentili com o Otávio Mesquita, no qual eles ensaiaram a entrada meio escrota. Eu vou deixar aí pra vocês o vídeo, assiste o vídeo aí, eu vou deixar aí que vocês vão reagir a esse vídeo aqui rápido. Se você quiser pular a parte do react e apenas saber minha opinião final sobre esse assunto, pule para o minuto que tá aparecendo aí na tela. Cara, é complicado, cara, porque eu vou deixar vocês verem, calma aí, é porque é complicado, porque o Otávio Mesquita, ele tem esse personagem ridículo, né, desde sempre. Ele é isso aí, essa cagada aí, esse tiozão que quer ser engraçadão. Ah, é tipo o tiozão do pavê de toda festa, cara, sei lá, ainda o tiozão do pavê de toda festa é mais engraçado que esse cidadão, velho. Mas olha a cena, foi através dessa cena aqui, foi dessa cena, desse programa que está no ar até hoje, eu acho que tá no ar até hoje, né, vou até confirmar, mas acho que tá sim. Esse vídeo aqui tem que tá, né, porque esse vídeo aqui eu baixei direto do canal, deixa eu só confirmar aqui, do canal eu acho que eu baixei direto do canal do The Noite. Enfim, eu baixei o programa completo e tirei essa parte aqui pra vocês verem. Bora lá, deixa eu dar play aqui de novo. Ó, até esse momento aí ele tava passando, ele pegou no saco do Danilo, ele começou a palpar ela, tá de cabeça pra baixo, tá com essa massa aí que não deve dar pra ver bagaça nenhuma. Enfim, essa cena ridícula aí, ele saiu apalpando ela fazendo cara de quem não tava gostando, só que se tu for ver o histórico dela no programa, eu venho assistindo The Noite há anos, né? Normalmente eu não assisto na televisão, eu assisto a gravação no YouTube, mas eu assisto há anos o The Noite, e ela tem essa personagem muitas vezes de boa, ela tem tanto a personagem daquela fã histérica, né? Onde faz algumas situações, como também tem o papel, às vezes, de fazer algumas ceninhas de algo que ela não gosta, carinha de nojinha, essas coisas e tal. Enfim, então, levando-se ao histórico dela no programa, se parece que essa cena é normal, entendeu? Parece uma cena normal de um programa normal da Gentili, que é essa bagunça doida também, entendeu? Vamos terminar de ver. Aí nessa parte aqui, ele dá uma exageradazinha que fica mais ridículo do que já tava. Cara, parece um cachorro no cio de 180 anos, velho. Olha lá.
Galera, basicamente é isso. Pelo amor de Deus, não consigo mais ver isso aqui não. Então, basicamente essa foi a cena que ela veio quase 10 anos depois que foi publicada essa reportagem, nessa entrevista, na verdade, essa entrevista lá no programa de noite. Ela veio agora, né, acusar o Otávio Mesquita de estríupio. Cara, estríupio, velho. Cara, a bicha veio e acusou disso mesmo. Cara, eu vou te falar. Foi uma cena ridícula? Foi. Foi sem noção? Foi. Ele é sem noção. Foi bem bosta. E ele fala no vídeo que ela também confirma isso aí, que tava na plateia, tava a mulher dele. Pô, tá gravando. Se eu não me engano, ele falou que são mais de 7 câmeras ali filmando, se eu não me engano. Ela poderia, velho. Eu acredito que ela poderia sim, mesmo 9 anos, 10 anos, 15 anos depois, vir na mídia e expor a indignação dela falando que ela, sei lá, foi assédio. Beleza, ela podia ter se considerado assédio, porque isso aí, quando a gente vai ver uns outros vídeos dela aqui da declaração dela mesmo, falando, e do próprio Danilo Gentili, que graças a Deus ele se pronunciou e mostrou alguns áudios dela mesmo falando que ela se sentiu muito incomodada. Tanto que o próprio Danilo Gentili fala que ele já não gostava do Otávio Mesquita, que o Otávio Mesquita é uma cobra, que é um chato, que no SBT uma caramba de gente tem bode daquele cara, que não gosta dele nos programas, enfim. Mas, pô, estríupio pelaquela cena, velho. Então, sem muito enrola, vamos ver aqui o pronunciamento da Juliana. E eu vou estar deixando mais rápido aí pra vocês. Vou colocar só alguns trechos e vou comentando durante ou depois do vídeo, vou ver. E quem quiser ver o vídeo na íntegra, completo, só entrar no Instagram dela, lá da Ju Oliveira, eu acho que é o Instagram dela. Ou no YouTube, qualquer lugar do YouTube, tu acaba achando esse vídeo completo aí, beleza, galera? Vamos lá. Oi, gente, eu sou a Juliana Oliveira e eu vim aqui falar sobre esse vídeo de 2016 com o Otávio Mesquita. Eu não vim me pronunciar antes porque eu tava cuidando da minha saúde mental, porque, como vocês podem ver, eu fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram de noite e em determinado momento eu fazia papel de fã, muitas vezes fã histérica. Tem um vídeo que tá vindo à tona, por exemplo, do Luan Santana, que eu agarro ele no meio da entrevista e chegam 2 seguranças pra me tirar de cima dele. Gente, aquilo era roteiro, esses 2 seguranças eram atores. Tem outro vídeo também que tá vindo à tona, que é um vídeo de 2015 que eu gravei com o Otávio Mesquita para o programa. Esse vídeo do Otávio Mesquita, galera, eu acabei nem buscando pra mostrar pra vocês aqui, mas é um vídeo no qual ela vai participar de um programa dele e ela entra no programa agarrando ele, se joga no chão, ele se agarra, se abraça, aquela bagunça toda. Não sei se pior, mas tipo, bem esgalhofado que nem foi esse no The Noite, pra falar a verdade, bem ridículo também a cena, entendeu? E ela foi no programa dele, antes dessa entrevista dele no The Noite, e fez essa cena com ele meio... Tá, se durante a edição eu tiver baixar, galera, e eu achar o vídeo aí separado, eu coloquei pra vocês. Alguém quer me pegar? Que isso? Ela agora fazendo a mesma coisa com ele. Um ano antes. Então ele pode processar ela, não. E ela mesmo cita aqui agora, né? Só que, se eu não me engano, ela vai falar que foi ensaiado, não sei o quê, bababá, bubu, mas vamos ver. Ele no Clube das Mulheres. Vamos deixar uma coisa estabelecida aqui, uma coisa clara? Nesse vídeo tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento. Diferente do vídeo de 2016. Agora vamos falar sobre esse dia? Nesse dia, o que era combinado? Tava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e, na sequência, eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos. Foi tudo ok. Tá. Aí ela, vendo como que é o programa do The Noite, sabendo como que é o Otávio Mesquita, que com certeza não é a primeira vez que ela tá vendo o Otávio Mesquita, será que ela pensou, não, no ensaio, cara, ensaio desse tipo de programa, galerinha, com certeza não é algo que eles ensaiam tudo. Muita coisa ali, o próprio Danilo fala que é fora de roteiro, não tem roteiro. Ele deixa muito livre o pessoal ali pra fazer as coisas na hora, entendeu? Tem muita coisa que é roteirizada, muita ceninha que é roteirizada, é programado, sim. Só que tem muitas situações ali, piadinhas, tudo que é na hora, entendeu? E será que ela pensou mesmo que eu tava Mesquita, vestido de Batman, naquela corda, ia descer, simplesmente ia descer, parecendo um Homem-Aranha naquela cena com a Mary Jane. E só ia descer, aí ele ia chegar lá, tirar o negocinho das costas dele e pá, e é isso? Ah, mano! Foi tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as 2 mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou, foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência, ele me agarrou à força. Até a minha cabeça no meio das pernas dele, ele colocou.
Ai, velho, eu tô tendo que ouvir isso de novo. É porque assim, galerinha, eu não quero tirar o mérito dela se sentir, ter se sentido a sede de, entendeu? Só que, se vocês verem, eu quero muito eu baixar esse vídeo e colocar aí pra vocês verem antes. Essa cena dela com o Otávio. O Otávio, se vocês forem ver programas, ele se apresentando, ele é isso, velho. É esse cara escroto, esquisito, entendeu? Sem graça, entendeu? Pra muitas pessoas aí, né, é um apresentador, um cara engraçado e tudo. Por exemplo, pra mim, eu não acho. Eu acho ridículo as coisas que ele faz, entendeu? Só que ela chegar, que ele já chegou pegando com as duas mãos na bunda dela, nos peitos dela, e que não sei o que. A gente viu o vídeo, né? Primeiro que a gente viu o vídeo. E que não sei o que, que colocou a cabeça dela entre as pernas dele. Cara, ele fez, de fato ele fez isso. Só que, pô, ao contexto, a situação. Se ela tivesse chego e falado que ele fez isso, por exemplo, no camarim, falou alguma coisa assim, inconveniente fora das câmeras. Não que a pessoa não possa, cara. Tem muita gente, galerinha, que é dissimulada. Ainda mais quando o cara é abusado, ele consegue agir no meio das pessoas de forma discreta, entendeu? Só que de verdade, por mais que esse cara seja ridículo, eu não creio que essa ali foi a intenção dele. Mas assim, mas o que eu creio, o que eu acredito, não importa, né? Se ela se sentiu de fato incomodada e demonstrou isso e falou depois, que realmente o Danilo fala que ela fala depois, lá mostra, vocês vão ver. Ela tinha que ter, pelo menos, falar, pô, o Danilo mesmo falou que eles gravaram, tipo, uma caramba de programa naquele dia. Não foi uma entrevista só, foram várias entrevistas. Pegava essa entrevista e descartava, velho. Sei lá, eu cortava essa cena, não sei, lá. Não sei, velho, não sei. De verdade, não sei. E não parava. Não contente com isso, ele ainda me volta no meio do palco pra falar sobre meu corpo. Aquilo não foi consentido. Esse cara, ele andou falando aí na internet que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma violência. É nítido o meu desconforto no vídeo. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim, com o Danilo Gentili, com o meu diretor, com a minha produção. Eu falei que esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu expliquei isso, eu falei isso pro meu apresentador, pro meu diretor e pra minha produção. Uma forma que eles acharam pra me brindar foi que a partir daquele dia, o Otávio não seria mais convidado pra entrevista no The Noite. Ah, ponto, interessante esse ponto aqui, porque ela falou que após aquela gravação, né, não sei se foi acho que foi no final do expediente, na verdade, né, não foi nem depois dessa gravação especificamente, eles tocaram o barco, e depois nos camarins, se não me engano, o próprio Danilo Gentili fala no vídeo dele de que ela chegou falando que ficou incomodada, alguma coisa assim, que ela tava brava com o Otávio, entendeu? Enfim, e ela acabou de falar que ele falou assim, beleza, você se sentiu incomodada, então a gente não chama mais ele, né? Então que ela fala, uma forma que eles acharam de blindar ela, foi tipo, não chamar mais ele. Só que será que ela tá falando toda a verdade? Será que ela tá contando tudinho bonitinho? Vamos ver. Seria uma forma pra me blindar. Então a partir daquele dia, aquela foi a última entrevista que ele deu no The Noite, entende? Então eu reclamei. Só que ele nunca mais foi dar entrevista, mas não quer dizer que ele não invadia o The Noite. Quando tava rolando a gravação do The Noite e ele estava no SBT, ele ia lá, invadia pra gravar bastidor, sei lá pra onde, pro programa dele, pra rede social, eu não sei. Mas muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro até ele sair. Isso não aconteceu 1, 2, 3 vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. Cara, de verdade, eu não consigo ver essa cena do Otávio Mesquita aparecendo no programa lá de surpresa, tipo, sei lá, 20, 30, 40 vezes durante anos, sei lá. E eles pegando ela, simplesmente puxando ela, vai pro banheiro. Vocês vão entender por que eu tô falando isso aqui, quando for a parte do pronunciamento lá do Danilo. Que na verdade, a parte do pronunciamento do Danilo, eu vou deixar mais o áudio que ele expõe, que é um áudio de uma conversa entre ela, o diretor e ele. Otávio Mesquita invadiu The Noite e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu. Como se a culpada fosse eu. Como se a criminosa fosse eu. Entende? E eu fiquei assim por muitos anos, sendo trancada no banheiro. Eu fui começar a entender, de fato, o que aconteceu comigo em 2020, quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Tá, esse ponto aqui é interessante porque em 2020, quando ela aconteceu essa situação aí com essa cidadã aí, ela, aparentemente, eu não vi a notícia, não lembro da notícia, na verdade, eu devo ter visto na época, agora eu não lembro, mas pelo que eu vi nos outros vídeos aí, falaram que foi uma acusação também, igual, basicamente igual que ela fez contra esse rapaz, e que no final das contas era falsa a acusação. E aparentemente o Danilo tinha se pronunciado, assim, se compadecendo ali, né, com a cidadã lá, né. E nessa época a gente tava vivendo a pandemia, onde todo mundo tava com a cabeça muito bagunçada. Eu mesmo, nessa época da pandemia, eu tive muitos problemas. A parte da gente ter ficado, a gente preso dentro de casa, com ninguém na rua, essas coisas, pra mim não teve impacto nenhum, porque eu fiz foi gostar, sério mesmo, eu gostei. Nossa, saía na rua assim, olhava assim, não tinha ninguém passando, cara, era bom demais. Tranquilidade, não tinha barulho de carro, não tinha bagunça nenhuma. E ó que eu fiquei sem emprego, porque eu rodava de Uber, eu era DJ, ou seja, não tinha como rodar de Uber porque não tinha passageiro, e não tinha evento pra me ser DJ. Basicamente eu fiquei na merda total, mas eu tava amando a questão da tranquilidade, né? Não a situação em si, a situação em si é uma merda, né? Foi uma merda mundial. Mas enfim, todo mundo com a cabeça ferrada, velho. Todo mundo com a cabeça ferrada, e nessa situação ela viu essa menina se pronunciando, ela mesmo fala que viu o pessoal ficando a favor dessa cidadã, né? Que fez essa declaração, essa acusação, e ela deu um gatilho nela, deu um gatilho nela, falou assim, opa, eu fui a sede naquela época também, opa,
Eu fui instruir o Piara naquela época também. Opa, pá. E do nada veio o choque de realidade. Ela começou, ela sentiu e pá. Cara, eu de fato, assim, eu de verdade, eu acredito que... É porque eu já vi muitas coisas falando sobre esse caso, né? E uma das opiniões que eu ouvi, que foi até do... Cara, não vou... Apenas Minha Opinião, se eu não me engano, no canal. Apenas Minha Opinião, canal. Se eu vou lembrar, eu vou colocar na tela pra vocês. Ele fala, cara, que provavelmente ela não tava legal mentalmente e ela me fala que viu aquela acusação lá, aquele pronunciamento da cidadã e que deu um gatilho nela. Cara, um gatilho. Então ela se sentiu estrupiada por causa de um gatilho que deu nela, por causa desse pronunciamento. E eu acredito que, de fato, pode ter vindo um sentimento muito ruim dessa época nela, que às vezes ela se sentiu muito incomodada, ela sentiu a CDD naquela época, segurou isso por muito tempo, talvez, e tenha naquele momento dado gatilho nela, né? E outro ponto que se fosse pra ficar falando aqui seria também dessas acusações falsas, o tanto que deve dar gatilho em outras pessoas, que às vezes passou por uma situação que de fato não foi aquilo que aconteceu, mas pô, às vezes dá um gatilho nela, ela tá vendo aquela pessoa se pronunciando que fez aquilo lá, papapá, e ela acaba se sentindo também numa situação que de fato não aconteceu, um assédio, por exemplo, entendeu? Mas como ela tá vendo outra pessoa se pronunciando numa situação que aconteceu, às vezes até parecida, e muitas vezes uma situação mentirosa, a pessoa tem esse gatilho. É o que acontece muito hoje, eu acredito. Essas mentiras que muitas mulheres vêm contando, né, e acusando outras pessoas, dá gatilho em cada... É um efeito dominó. Elas vão fazendo essas acusações falsas, vai indo, por mais que depois se comprove mentira, mas o estrago já foi feito. Já atingiu muita gente, já ferrou com uma pessoa, no caso, a pessoa acusada, e já ferrou com muitas outras pessoas que tiveram gatilho por causa daquela acusação falsa. Cara, é muito sério isso aí, mas enfim, eu acho que esse gatilho dela também pode ter sido ali dado, além da situação em si que ela não achou agradável, por causa do período também. Foi bem, era uma época bem, onde ninguém, né, muita gente tava com a cabeça bem zoada. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê? Essa parte aqui me pegou. O que acontece? Ela começou basicamente a apontar o dedo pro Danilo Gentili e eu fiquei pedindo, pelo amor de Deus, Danilo, se pronuncia sobre isso e que isso não seja verdade. Por quê? Eu não sou fã de ninguém. Eu não sou fã de artista, eu não sou fã de ninguém. Entendeu? Eu admiro o trabalho de muita gente, de cantores, de bandas, de apresentadores, de comediantes, mas não sou fã de ninguém. E o Danilo é uma das pessoas que eu admiro o trabalho dele, né? Admiro também muito do que ele faz por fora das câmeras também, né? Assim, que vem na mídia, né? Acaba que vem na mídia. Enfim, e também muito da opinião também dele, da postura dele. Enfim, e eu já me decepcionei tanto com pessoas que eu acompanho, que eu assisto no YouTube, e eu tava pensando só assim pra mim, cara, que isso não seja verdade. Que realmente que ele não tenha tentado abafar isso, porque, pô, mais uma... seria apenas mais uma, mas é muito ruim você admirar uma pessoa, o trabalho dessa pessoa que seja, e acabar que vem à tona o lixo que essa pessoa é, sabe? Isso é bem frustrante, é bem ruim. E eu fiquei pedindo, e ainda bem, que nem eu falei no começo, ainda bem, graças a Deus que ele se pronunciou, né? E com provas. Vamos continuar ouvindo aqui. Me defender. A sua comoção é seletiva. E ela veio soltando vitimismo aí da lacração, meu Deus, eu sou negra, preta, pobre. Se eu fosse branca, rica, loira, dos olhos azuis, você me defendia, Danilo! Como é que é? Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, não vou denunciar esse cara. Uai, falou que ele não fez nada. Depois falou que eles ofereceram pra ela denunciar pra empresa, pra eles denunciarem a situação pra empresa. E ela fala que não. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego. Tava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. E o meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro dele. Era ele falar que ele jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. E foi exatamente o que ele acabou fazendo. A declaração dele basicamente foi essa e era o óbvio, né? Era o óbvio que ele iria falar. Isso tá registrado tudo por mensagem, tá, gente? Eu tinha pânico. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu só não quero estar perto desse cara. Eu só não quero estar perto, eu não quero ter que lidar. A partir dali ele nunca mais invadiu de noite. Tá, então ela falou que ele não fez nada. Aí depois falou que eles ofereceram fazer essa denúncia pro SBT, no caso, né? Pra empresa. E agora falou que a partir daquele momento em que essa situação, de fato, esse incômodo de verdade dela chegou no ouvido deles, aí eles falaram, não, ele não vem mais no programa. Ele não invade, não faz mais nada no programa. Daqui eu já tô achando estranho esse papo de eles não fizeram nada, de verdade. Eu nunca mais fui trancada no banheiro, a partir de 2020, até lá, a rodo. Até lá ela apresentou os programas tudinho quando ele aparecia dentro do banheiro, galera. É isso que aconteceu. 2024, saindo de noite eu precisava que a diretoria do SBT, a diretoria geral, soubesse de tudo que tinha acontecido comigo. Esse ponto aqui é lascado, porque ela falou que ela precisava que a diretoria ficasse sabendo, só que quando o vídeo se pronuncia, eu tô adiantando aqui, acabando que dando spoiler de um monte de coisa, galera, mas é porque é o seguinte, ela tá falando nesse momento aí, só que
nesse momento em que o Danilo falou que queria, e o diretor falaram que queria denunciar, era exatamente falar pra direção geral do SBT, levar lá pro RH essa situação que aconteceu, eles queriam ir pra cima. Vocês vão ver no áudio que eles queriam ir pra cima do Otávio Mesquita com tudo. E isso sem ter juízo de valor. O Danilo mesmo fala que ele nem mediu o juízo de valor. Falou assim, não, ela tá comigo, ela é do meu programa, eu sou líder do programa, estamos na trincheira, vamos pra guerra, vamos pegar o fuzil, vamos embora junto. E ela se negou o tempo todo a isso. E depois de muito tempo depois ainda, muito mais tempo depois, ela fala assim, não, agora que eu já tô vazando, deixa eu... Aliás, não vazando não, né? Mas, enfim, vocês vão entender. Deixa eu explanar aqui pra direção geral aqui o que aconteceu, papapá, papupum, papapá, papupum. E isso, mais tempo ainda se passou, entendeu? Sendo que... Vocês vão ver que agonia. Então, eu fiz uma série de reuniões pra explicar tudo. A própria direção do SBT me encaminhou para o compliance. Eles me encaminharam, eles viram a gravidade, eles viram como que eu tava transtornada da cabeça, eles viram como tava a minha saúde mental. O compliance aconteceu entre agosto e setembro. Nessa reunião, pra denúncia, eles falaram, Ju, a gente te pede sigilo e calma que a gente vai resolver. A gente precisa de um tempo pra apurar. E a última etapa do compliance é com a Dani Beirute. Eu falei assim, ok. O que eu não tô entendendo nessa linha do tempo dela aí, galerinha, é que eu acho, nessa parte aí que ela tá falando, foi depois que ela já não tava mais no The Noite, foi depois que ela já tava trabalhando, no caso, pro SBT em si, entendeu? Ela não tava mais no programa The Noite, ela foi pra outra parte, né, participar de outros programas aí, e eu acho que foi depois. Só que ela coloca toda essa situação que ela levou posteriormente pro RH lá, o compliance, sei lá, do SBT, ela já não tá no Danilo, ela joga tudo isso aí nas costas do Danilo, da direção do The Noite. Isso que é o doido, mas vocês vão ver, vocês vão entender o que eu tô falando. Desculpa tá cortando, mas porque eu tenho que falar alguma coisa e eu fico doido com essa situação, sério mesmo. Continuei a vida, continuei gravando o programa da manhã, fazendo as minhas reportagens de rua, vendendo Jequiti, sendo consultora Jequiti, participando dos programas da casa, porque assim, a minha carreira, ela tá em ascensão no SBT. Eu tava fazendo muita coisa, mas foi só eu denunciar, foi se perdendo, sabe? O programa da manhã acabou, me falaram, Ju, a gente ainda tá analisando, calma, a última etapa é com a Dani Beirute, ok. Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram. Ju, vamos conversar? Eu falei assim, ok, chegou o momento. E aí? E aí você tá dispensada, muito obrigada pela jornada até aqui. Eu falei assim, ué, gente, mas resolveu a denúncia? Juliana, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você tem mais 6 meses de convênio aí. Eu fiz uma denúncia pra uma empresa comandada por mulheres e nem... Agora jogou lacração pro peito das mulheres. Não, agora. A empresa é comandada por mulheres, elas deveriam ter feito alguma coisa porque é comandada por mulheres. Ai, velho, esse mundo de hoje, velho. É que a argumentação dela, galera, é que é ruim, entendeu? A argumentação dela é que é terrível, sabe? Ao menos elas me ouviram. Juliana, mas por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não fez aquilo outro? Todo o hate que eu recebi na internet falando por que eu não fiz tal coisa, eu fiz. Eu fiz todo o procedimento. Não fez. Ela pode ter feito posteriormente, mas quando era pra ter feito, não fez. E vai ter prova disso. Nunca quis que isso se tornasse público. Eu só fui na justiça porque o SBT não fez porra nenhuma, entende? Mas depois de 10 anos, gente, eu só fui na justiça porque o SBT não fez nada, absolutamente nada. E essa é a minha situação atual. Que a justiça seja feita. É isso, galera. Essa foi a parte do pronunciamento dela. Agora o que acontece? O pronunciamento do Danilo é maior ainda. É tipo, é gigante. Mas ele ficou bastante incomodado, né? Ficou muito incomodado mesmo. Principalmente pela pronúncia, tipo, Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz, você não fez nada. Eu preciso ser o quê? Branca, não sei o quê. Cara, essa parte aí foi o que aparentemente deixou ele mais chateado. Pelo que eu vi, ele não ficou nem puto. Eu acho que ele ficou mais chateado, cara. Outra facada nas costas, uma pessoa que ele ajudou, sempre ajudou, que ele sempre teve ao lado. Então, vamos ver o vídeo dele aqui? Galera, esse vídeo também dele vai estar lá no Instagram do Danilo Gentili, tá? Na íntegra, o vídeo é bem grande, o vídeo tem 46 minutos. Esse trecho aqui que eu vou mostrar pra vocês agora tá em 40... Aliás, tá em 22 minutos e 26 segundos, beleza? Vamos ver aqui juntos? Aqui nessa parte aqui ele vai mostrar o primeiro áudio que ele mandou pra ela no WhatsApp. Julguem vocês. É o áudio de alguém que não está prestando apoio? É o áudio de alguém que está ameaçando de demissão? É o áudio de alguém que não está do lado de uma mulher só porque ela é negra e pobre? Porque se ela fosse branca e rica, ele estaria? Ouça um áudio. Juliana, eu não acho que você tem que deixar pra lá. Eu acho que se te incomodou, se você se sentiu de alguma maneira prejudicada, a gente tem que levar isso pra frente, certo? Tem que tentar ressarcir. Em nenhum momento o seu papel lá é fazer alguma coisa ou ficar chateada, desconfortável, a gente constrói as coisas lá. Pra todo mundo se divertir, você sabe disso. Às vezes a gente fica lá no ambiente onde eu tô xingando o Roger, aí xinga o Murilo, xinga o Léo, tudo na brincadeira. Aí eu brinco com o Diguinho brinca comigo de volta, você vê que os caras fazem comigo, tira minha roupa, põe lá, me dá banho de água de sardinha, aí vai o Murilo tomar tapa de anão, entendeu? Aí, inclusive, essa parte do tapa do anão lá do Murilo, que ele mesmo fala que o Murilo ficou bem bolado depois, não foi, muitas dessas cenas, galera, eles não ensaiam, acontece na hora. E essa parte do anão, se eu não me engano, que o Murilo até ficou meio bolado depois, mas depois esqueceu, que ele mesmo cita, não foi ensaiado, cara. Não foi ensaiado, são coisas que é gerado lá na hora, lá na gravação mesmo, os caras improvisam e tal, e é isso. E às vezes, a gente acha que tá todo mundo no mesmo espírito. Ninguém tá fazendo nada pra deixar o outro mal. A gente é tudo comediante e tá lá brincando. Você sabe que nos bastidores, todo mundo respeita todo mundo,
Eu jamais permitiria uma coisa assim no bastidor, eu jamais faria isso. Eu sempre tento deixar todo mundo confortável. E esse dia do Otávio Mesquita, quando eu me lembro que ele desceu da corda mexendo nas mãos, você tá falando do peito duro, eu lembro agora que você falou, porque pra mim foi uma coisa assim, foi mais uma das muitas besteiras que a gente faz no programa que eu jamais poderia imaginar que tinha te magoado, tinha entristecido. Depois, quando você disse que ele passou a mão e você teria te assediado, eu falei, Juliana, é meio estranho, tinha 7 câmeras ligadas, eu não vi ele fazer isso. Eu não vi. Pra mim era tudo parte do show, entendeu? Não tem porquê. Aquilo lá é um programa de comédia, não é um... Enfim. A câmera tá ligada, é uma brincadeira, igual Pânico. Eu não acho que o que acontece lá é verdade, entendeu? Verdade é Lembrando que esse áudio aqui, galerinha, ele mandou pra ela dia 4/12/2020, tá? Não foi de agora, não. 2020. bastidor. E no bastidor todo mundo se respeita. Agora, se isso de alguma maneira tá te fazendo mal, tá te trazendo coisa negativa, eu acho que a gente tem que tratar, a gente tem que ir atrás, tem que esclarecer, tem que ver o que você quer pra ficar confortável. Não tem por que encobrir e nem deixar pra lá. Eu vou falar com o João pra gente entender. Eu realmente, até esse momento de agora, eu tinha entendido que foi uma coisa que rolou na hora da entrevista, como rolam muitas outras. Ontem eu tava dando soco. Ontem passou a entrevista, foi entrevistado lá, comecei a dar soco nele, entendeu? E o cara tava lá. Pra mim foi uma das muitas maluquices que acontece no programa. Eu não achei que fosse uma coisa que tivesse trazido algum trauma ou cicatriz, entende? Pra mim foi. O Otávio Mesquita desceu, fez aquelas coisas de idiota de tiozão imbecil dele, tocou a entrevista e mandou bala, entendeu? Não entendi que foi um assédio, uma perseguição, um abuso contra você. Eu até entendi que por acidente ou por brincadeira intencional foi uma brincadeira ou um acidente que você não gostou. Isso eu tinha entendido. E na época eu falei, você quer ir atrás? Você falou, você falou igual tá falando agora. Não quero mexer com isso. Então eu tinha entendido que você entendeu. Você foi igual o Murilo quando tomou tapa do anão. Falou assim, vai tomar no cu, fiquei puto com essa brincadeira. Passou um dia, ele não ligou mais e tava tudo bem. Eu entendi que tava assim. Jamais entendi que foi uma cicatriz ou um trauma na sua vida. Agora, se foi, eu acho que a gente tem que ir atrás e resolver, porque é importante você ficar bem. Você não pode você não pode ficar engolindo coisa que te deixa mal, entende? Eu acho que eu vou falar com o João e vamos conversar e tentar resolver isso. Da maneira que você fique completamente satisfeita. E se quiser, chama esse porra de seu Otávio Mesquita do caralho aí. E, porra, mas esse cara também é um bosta, né? Olha, essa parte do Murilo Couto aí, só falando, tanto que depois ele levou tanto mais... Por mais que ele ficou puto na hora, ele fala que no outro dia ele esqueceu e deixou pra lá, tanto que em vários outros programas, até o ano passado agora eu vi um programa que ele citava, antes do Murilo sair, eles ainda citavam essa cena do Murilo levando um tapa na orelha, entendeu? E o Murilo levando a esportida. Por mais que ele talvez até não se lembre, não goste mais da cena, ele sabe que foi uma cena ali que foi uma coisa que aconteceu no programa, né? E ele provavelmente não levou isso pro coração, entendeu? E provavelmente ele permitiu usar essa cena de novo pra zoar novamente, entendeu? Provavelmente ele permitiu. Porque senão o Danilo, eu acho que não teria feito apresentado várias outras vezes essa cena lá. Fizeram até um quadro, não um quadro, mas tinha um momento específico, tinha alguns momentos específicos ali que eles citavam lá e fazia toda essa zoação aí em cima do... Convidados vinham lá no programa também, citavam também essa cena do Murilo Couto, enfim. Chama ele, viver o que... Enfim, vamos pensar. O importante é que eu não acho que você tem que ficar com peso, entendeu? A gente tem as imagens do SBT, nós vamos sentar, nós vamos analisar as imagens, nós vamos entender. Uma vez que a gente entra lá no departamento de RH do SBT, Juliana, a gente manda as imagens pra perícia. Porque... ele já tava oferecendo aí levar pro RH os vídeos, né, pra mandar pra perícia já. Isso em 2020. O assédio que você tá ligando que você sofreu foi filmado por um monte de câmera. A gente manda pra perícia as imagens, entende? A gente tenta conseguir o material bruto e a gente manda pra lá. E ainda se ofereceu a buscar e tentar conseguir o material bruto, galera, sem edição, né? Vai pegar a filmagem das 7 câmeras ali, mostrando de vários ângulos toda a situação. Mas vocês vão ver o que ela falou. Então assim, eu acho que a gente tem que ir até o fim. Vamos comprar essa briga, vamos comprar, foda-se. Se você tá se sentindo mal, eu nunca soube até esse momento que isso te deixou mal desse jeito, que, como eu já te disse, eu entendi que foi uma maluquice que aconteceu no programa e passou e tava tudo bem. Agora, se deixou uma cicatriz desse tamanho, nós temos que resolver, Juliana. E eu tô com você. Então, eu acho que a gente pode ir segunda-feira, ou para não perder tempo, segunda ou terça. Se quiser terça, depois que gravar o programa, melhor ainda. Que na terça agora a gente grava o último programa do ano, sai do programa na terça, vai pro RH, leva tudo, pede perícia nas fitas. Depois que fizer a perícia, a gente registra a BO na delegacia. E eu vou estar com você até o fim. Eu tenho certeza que o João também vai estar. O que você acha? Então, basicamente ele falou isso. Ele falou o quê? Juliana, é o seguinte, tô tomando conta, tô tomando conta dessa informação agora, que você está me passando agora, e ela mesma admite isso depois, na ligação que ele vai mostrar. Ele teve uma ligação entre ele, a Juliana e o diretor do programa, no qual ela admite, vocês não teriam como saber, eu nunca falei isso. Ela mesma afirma, entendeu? E assim que o Danilo teve posse desse sentimento dela, dessa situação dela, é porque ele não mostrou as mensagens dela especificamente desse áudio, mas ele disse que tem tudo, e se precisar ele expõe. Mas até então ele, para não ficar maior ainda o vídeo, ele decidiu mostrar só a parte dele falando, né? Agora a ligação ele mostrou completa. Ele se ofereceu e falou assim, não, você quer? Vamos pra cima, Juliana. Cara, será que isso é postura de alguém que não ligou pra situação? Ela falou no vídeo que a gente acabou de ver. Será? Vou colocar aqui o trecho aqui da ligação pra vocês, galerinha. Então esse aqui é o trecho onde o Danilo coloca a gravação da ligação. E antes disso aí ele explica o quê? Ele explica que ele gravou a ligação, até mesmo porque como é uma acusação séria, né? E ele gravou a ligação para poder até mesmo mandar pro advogado dele, o advogado dele analisar, e ele dá todo o apoio jurídico a ela, caso ela quisesse ir pra frente com isso aí, entendeu? Então, basicamente, a ligação serviria também como uma prova, né? Então, bem porcamente resumidamente, seria isso. Ele gravou a ligação, basicamente, até mesmo para poder ajudar ela juridicamente posteriormente. A ligação do cara que não ligava pra nada, né? O maldoso aí, o malvadão, Danilão, né? Essa aí foi a ligação. Oi. Oi, Danilo. Tô na conversa aqui. Oi, e aí? Eu tô falando com a Ju aqui sobre o dia mesmo da situação. Eu tô falando com ela no WhatsApp agora. E aí? E aí que o grande lance foi a Dani, onde apoiando coisas dela e tal. E aí me deu gatilho. Foi isso. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa toda. Nem eu sabia. E sinceramente, eu não vejo
noite. Certeza, porque a mulher dele tava lá no dia. Tava mulher do dia, né? Certeza que ele ia falar, você acha? Assim, pelo áudio dá pra ver que ela tá bastante abalada, galerinha. Isso aí não dá pra negar, né? Pela voz dela, pela forma, né? Ela já tava, aparentemente tava chorando muito. Dá pra sentir, né? Que ela estava muito abalada mesmo, entendeu? Mas eu de verdade, eu não é porque aí não tem como a gente falar por ela, né? Só ela sabe o que ela tava sentindo, mas não creio que tenha sido pela situação em si, sabe? Eu acho que teve todo um contexto da situação que tava se passando naquele momento, enfim. Que ia abusar dessa menina na frente das câmeras. Olha pra minha cara, sabe? Esse discurso ia rolar certeza da defesa dele. Não, E sim, sinceramente, sim. eu não quero nada desse homem. Não, Nada, sim, nada. esse discurso ia rolar, claro, mas a primeira coisa que eu me falei, a esposa dele tava lá, as câmeras ligadas, 300 pessoas na plateia. Eu não E rolou um ensaio antes. E nesse ensaio foi muito tranquilo. Aí chegou na hora, ele passou a mão em mim e depois voltou a me chamar pra falar que o meu peitinho era duro. Isso foi muito humilhante. Tá, então essa cena aí, o diretor mesmo, ele confirma que teve essa cena, né? Eu não lembro se lá no vídeo, eu acho que se dá pra ouvir, mas eu acho que dá pra ver sim lá no programa. É porque eu assisti na época, eu não assisti ele completo depois não. Mas, se eu não me engano, o próprio diretor, ele confirma que dá pra ouvir a cena que ele fala, mas aparentemente a forma que ele fala não foi naquele tom de assédio, né? Foi tipo mais na... Pô, fiz caquinha, deixa eu jogar uma piadinha idiota aqui por cima, tá ligado? Já que eu fiz caquinha, deixa eu jogar uma piada podre aqui por cima, tá ligado? E eu não sabia que eu tinha mágoa. Até eu ver todo mundo apoiando a Dani. Eu não sei que ligação foi essa, só que me deu um puta gatilho. Foi isso. Bom, eu acho o seguinte, a gente tem que ser prático, certo? O que a gente faz pra resolver? Porque você não pode ficar magoado. O importante é que você fique bem e se sinta bem. Então a gente tem Mas que eu não tomar quero alguma estar atitude pra diante isso, pra da essa coisa justiça. melhorar. Olha só que doideira. Vai. Cara, Mas a gente precisa fazer alguma coisa pra você se sentir bem, pra você sentir que foi justiçada. Ô, Juju, peraí, primeira coisa. Isso ainda me incomoda até hoje, a gente vai levar pra frente, tá? Esse aí que tá falando, ele é o diretor do programa que ela falou que deu também as costas pra ela que não fez nada. Olha o que ele falou. Se isso tá te incomodando até hoje, nós vamos levar isso pra frente. Eu não vou deixar isso passar, eu não vou deixar você achar que você não tem poder ou não tem voz. Eu não vou deixar você achar que você não tem poder, que você não tem... Ah! E muito mais que foi assediada, entendeu? Isso Eu pra mim, concordo com o João. Você isso sabe. eu acho que não pode acontecer, não pode acontecer. Porque Mas, assim, mas se isso for levar pra frente, eu não quero nada desse homem. Eu não quero dinheiro. Eu não quero que isso venha público por mais que foi. Eu não quero nada. Eu só fiquei magoada. É só isso. então, Juju, então é o seguinte, Ó, o que ela vem falando também, isso aí é muito importante, que ela falou que ela só se sentiu magoada. Então, é que nem eu falando, acho que reforça mais ainda que é toda essa situação que tava passando naquele momento, nesse ano aí da pandemia e tudo, né, já ruim da cabeça, pô, estragou a rotina e tudo, então ela viu aquela situação, o pessoal apoiando a cidadã e bateu essa angústia nela, bateu essa mágoa nela do que aconteceu, enfim, toda a situação juntou numa bola de neve e gerou essa situação bem ruim, entendeu? Que eu falando, cara, dá pra ver, perceber claramente que ela tá muito abalada, só que ela pegou e jogou o negócio por um escanteio muito errado. óbvio, a primeira coisa pra mim também é a sua cabeça, a sua saúde mental, sua saúde psicológica. Mas eu não posso deixar que, primeiro, que você se sinta assediada, segundo, que você sinta que você não tem poder ou você é qualquer coisa dentro do nosso programa. Não, o Danilo, ele não sabia. João, você falou exatamente a mesma coisa que eu falei pra ela em frase particular no WhatsApp. É que vocês não tinham noção do que eu tinha passado, porque eu nunca falei. Nada, eu não reparei. Ela acabou de... Nessa frase, ela se desmente ela mesma no pronunciamento dela. Ela deixa bem claro, pô, vocês não têm culpa, vocês não sabiam. Eu não contei pra ninguém, vocês não tinham noção. Vocês não tinham noção. Olha o que o diretor vai falar aqui agora. Tem o que aconteceu. Eu tava do lado, e pra mim o que eu vi Só que foi um o velho cair abuso da corda e maior- ficar mexendo a mão, entendeu? O abuso maior foi que tava a mulher, o filho e as câmeras. O que eu posso falar? Ele vai falar, imagina. Mas calma aí, Juliana. Aqui a gente tem uma coisa a nosso favor. Se tava as câmeras, a gente tem as imagens. Se a gente tem as imagens, vamos mandar pra uma perícia. É isso que a gente tá falando, Ju, assim. Galerinha, então... Até aqui eu acho que cara, eu acho que até aqui já deu pra entender, né? Eu vou ver se chegam... Vou assistir aqui, vou gravar, vou deixar gravando, mas eu creio que vou cortar aí pra vocês, porque o áudio é muito grande, tá? O áudio é muito grande e o vídeo já tá muito maior do que eu planejava, na verdade, né? E eu vou dar minhas considerações aqui sobre essa situação. Tem a imagem ou foi cortada? Ele falando do meu peitinho duro. Não, eu acabei de assistir, Ju. Quando ele falou que você tava assim, eu fui assistir de novo pra ver a cena. Ele fala assim, sem querer eu peguei no peito da Juliana, acho que até fazendo desculpa sem querer eu peguei no seu peito, mas uma coisa eu tenho pra falar, entendeu? O seu peitinho pelo menos é duro. Tá vendo? O cara mesmo falou, a situação, ele mesmo falou, ó, sem querer, eu peguei, fez merda, ou seja, ele falou, ó, fiz merda, só que aí, em vez dele falar assim, pô, fiz merda, desculpa, não, o cara falou assim, ó, fiz merda, deixa eu soltar uma piadinha bosta aqui.
Deixa eu soltar uma piadinha bem bosta aqui em cima. Pô, isso aí é de quebrar as pernas, velho. Também o cara não se ajuda, né, mano? O cara não se ajuda. Pô, mas agora, nessa situação, você poderia chamar o cara de tudo. De escroto, sem graça, debilóide, qualquer coisa. Agora, estupriador, chamar o cara de estupriador por causa disso e falar que foi estrupiada. Sério, galerinha, deixa eu continuar vendo aqui. Se eu lembrar de mais alguma parte importante, eu deixei para vocês. Ele fala isso sim e não foi cortado, tá? Não foi sem querer. Ele não me saiu antes. Ju, se você acha que não foi sem querer, a conversa acabou aqui entre a gente vai chegar e vai resolver esse SBT, porque você não pode sentir isso. Exatamente, é isso mesmo. Eu não posso falar que foi sem querer, o Danilo não pode. Quem pode falar foi você. Se você acha que foi, cara, a gente vai estar do seu lado. Ó os malvadões. Independente de quem seja, Otávio. Independente disso. Olha os Mas eu não malvadões. quero nada dele. O que pode acontecer se isso for na justiça? Ele me pedir desculpa em público? Não, mas calma, Juliana, calma. Alguma coisa você quer, justiça. A gente vai atrás de justiça. Ué, se ele fez isso e a gente entra na justiça, a gente compra uma briga, e se ele te pedir desculpa, é pouco, entendeu? É pouco que ele fez. Mas eu não quero mexer com esse cara, entendeu? Foi só um desabafo e foi muito bom. Galera, é isso. Eu não aguento ouvir de novo, não. Se vocês quiserem ver completo aí, vocês precisam na internet aí, vocês vão ver o pronunciamento todinho. Enfim, basicamente essa ligação toda, não chegou nem na metade, tá? Da chamada aqui. Basicamente, o Danilo e o diretor implorando pra ela fazer alguma coisa em relação a isso aí. O Danilo mesmo, ele pega essa situação no final aqui. Deixa eu ver se eu acho que pra vocês rapidão. Ó, basicamente o texto aí, pra mim tá parecendo o contrário aqui, porque eu virei o vídeo, né? Mas eu vou estar virando aí pra vocês. Vocês vão ver que ele mandou um e-mail em 2020, dia 7 de dezembro, se eu não me engano, de 2020, pro advogado dele, falando da situação, e ele falando que ele queria entrar, né, com um processo na empresa e na justiça contra o Otávio Mesquita, mesmo contra a vontade da Juliana. Por mais que ela não quisesse levar isso pra frente, ele tava querendo por ela, por ele gostar muito dela, por querer proteger ela, ele queria. Só que o advogado dele fala assim: ô, Danilão, eu sei que você é sua amiga aí, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí, ó, eu sei que ela é sua amiga e tudo, então se você gosta dela mesmo e tal, pô, tem que seguir a vontade dela, cara. Não adianta, até mesmo porque ele não tem como ele denunciar essa situação na justiça por ela. Ela tem que ir lá e denunciar. É um tipo de caso no qual a vítima tem que chegar lá e denunciar. Ela tem que se representar. Se apresentar lá e tudo, dar a versão dela e tudo. Não tem como outra pessoa chegar lá e fazer essa denúncia por ela. E mesmo assim o Danilo queria fazer. E mesmo assim, ela não podia, não tinha o que fazer, entendeu? Cara, que situação bosta, vou te falar, viu, velho? Que situação bosta, galerinha. Cara, galerinha, é o seguinte, eu quero falar sobre... Deixa eu dar minhas considerações sobre essa situação. Cara, simplesmente eu não tenho como falar que ela tá totalmente errada, porque só ela sabe o que ela sentiu na época, só ela sabe o que ela guardou, né? Assim, aí minha opinião, né, é só minha opinião, apenas minha opinião, de que eu acredito que a situação em si pra ela foi ruim, e ela deve ter guardado uma mágoazinha daquela ali, sim, uma raiva do cidadão. Às vezes ela tinha até algum tipo de problema já com ele ali, que ela já tava meio assim coisadinha com ele, e aquilo lá foi a gota d'água, entendeu? E toda aquela situação que tinha na época, né, que a gente tava passando naquela época, tendo essa notícia lá da cidadã lá que veio a público acusar outro cidadão de assédio também, eu acho, alguma coisa assim do tipo, e bateu esse gatilho nela, mentalmente ali fragilizada e tudo, bateu esse gatilho nela, teve essa memória voltada ali, passou enfim, teve esse momento de sofrimento ali, né? Mas não creio que a situação tenha sido tão pesada assim a ponto dela sofrer dessa maneira. Eu creio que foi mais um gatilho da situação, mente frágil, tudo que aconteceu. Mas, como eu falando, não posso falar por ela, não posso falar que foi isso, é apenas o que eu acho, apenas minha opinião mesmo, vendo por fora. Apenas ela, de fato, pode falar a verdade do que ela sentiu naquele dia, do que ela tá sentindo hoje, entendeu? E do porquê. Mas eu também acho que tem um pouquinho de oportunismo aí, tem um pouquinho de querer chamar atenção, tem um pouquinho de muita coisa aí, sabe? Ela se achou, o Danilo até fala, pô, ela saiu do The Noite porque ela quis, ela ficou falando que queria sair do The Noite, que tava cansada do programa, não sei o que, o Danilo falou assim, não, beleza, se ela não quer mais ficar lá, vamos ver então outro lugar pra ela, no SBT, outra coisa que ela queira, vamos ajudar ela. Né, o Danilo fala, galera, assiste lá completo, eu indico vocês no Instagram do Danilo assistir completo, e vocês vão ver que o que eles colocaram, se ela continuou trabalhando no SBT, foi provavelmente graças ao Danilo, graças à direção do The Noite, e quando ela não conseguiu dar isso pra frente, né, por exemplo, o Léo Lins, ele foi demitido por causa daquele caso ridículo também que aconteceu com ele, e o cara até hoje fazendo um puta sucesso, porque ele é um cara muito bom, entendeu? O cara é bom no que ele faz, e ele sabe como chamar atenção, ele tá aí ganhando horrores de dinheiro. Murilo Couto, ele saiu por conta própria, ele focar no projeto dele, nos trabalhos dele, muito tempo de programa, ele tinha lá o Murilo Coach,
cara, enfim, vários personagens que ele criou e que tá dando muito certo, vem dando certo até hoje, o cara tá sendo um sucesso até hoje, então ele saiu do programa pra crescer mais e tá crescendo mais. Porque aquela pessoa também, pô, eu tô participando do jogo dos pontinhos, tô fazendo participação aqui e ali, pô, acho que é meu momento de sair do The Noite e começar a andar com minhas próprias pernas, né? Porque querendo ou não, a imagem dela é vinculada ao The Noite, é vinculada ao Danilo Gentili. Quando ela viu que isso não deu em nada, que tipo, ela não conseguiu alavancar isso aí sozinha, aí bate a revolta de muita coisa, né? Aí sem emprego, não conquistou o que ela queria, aí vem a raiva disso, raiva daquilo, e saiu jogando, pegou a merda assim, ó, cagou num pote de saiu jogando na cara de todo mundo, até de quem não tinha nada a ver, até de quem tentou ajudar ela. Eu acho que o erro dela nesse pronunciamento dela, principalmente, primeiro que eu acho que ela errou em se pronunciar nesse momento, de verdade. O pessoal sempre quer, até a pessoa tem que se pronunciar, tem que explicar porque é uma imagem pública, não sei o que, pô, mas tem situações que a pessoa, o pessoal tem que entender que a pessoa tem que ter seu momento, cara. Se ela quiser se pronunciar, se pronuncia. Senão ela simplesmente resolve na justiça. E é isso, cara. O pessoal tem que entender. O pessoal tá achando que o pessoal a galera pensa que quem é famoso é obrigado a sair explanando tudo, a se pronunciar sobre tudo. Sim, tem algumas situações que a pessoa acaba tendo que se pronunciar porque a imagem pública, ela permitiu que muitas coisas se tornassem públicas. Mas tem situações nessas que eu acho que não se deveria ter essa cobrança em cima dela. O negócio que hoje a internet se prejuga tudo, entendeu? O pessoal tira conclusões de coisas que ainda nem sequer foi analisado por completo. Então, se há esse julgamento, muita gente com certeza julgou ela. Eu, em particular, eu tive um certo julgamentozinho dela por causa da acusação que ela fez. Por mais que, nem eu falei, eu também não curto esse cidadão, acho que ele é ridículo, achei a cena ridícula e tudo, mas estúpido, velho, na hora que ela chegou com essa acusação, velho, ela chegou, não foi com... Ela achou que era o Ben 10, ativou lá o 4 braços, chegou os 4 braços com 2 pernas, 6 pernas, 8 pernas, sei lá, e tacou ele na porta e veio com tudo, querendo tacar mais do que deveria tacar. Se ela tivesse chegado com o básico, que era o quê? Ou se pronunciando da indignação dela sobre a situação, que ela devia ter se colocado já pra fora há muito tempo, tivesse colocado logo ali, pô, ó, aconteceu isso aqui, até hoje não me incomoda, me senti desconfortável, me senti ACDD, enfim. Ou então até entrasse com um processo contra ele de ACDD. Pô, cabe, beleza, cabe, vai lá, a justiça permite, vai lá, pô, faz isso. Agora, estúpido. Isso aí pegou, galerinha. É por isso que eu tava falando no começo, não sei se eu falei no começo, né, eu já tô aqui todo perdido. Mas enfim, imagina exemplo, na época de escola, eu nem sei com quem é na escola hoje, cara. Eu tenho até medo dos meus filhos, eu tenho um filho homem, eu tenho uma filha mulher. Na minha época, eu tratava minhas amigas com muito carinho, eu cumprimentava com um beijo na mão. Não era nem beijo no rosto, eu beijava na mão, dava minha mão pra beijar também, entendeu? Dava abraço, vivia abraçado com minhas amigas, entendeu? Fazia brincadeirinhas também na época que hoje, até pra época também era de mau gosto também, mas fazia, era brincadeira, as meninas também aceitavam, entendeu? Ficar fazendo cosquinha, dar uma bliscadinha ali na bundinha, entendeu? Pô, fazia isso, pô, fazia, sim, era moleque, mas as meninas não se sentiam assediadas, era brincadeira, era adolescente, e aí a maioria gostava, tá? 99,9% das meninas gostavam, as que não gostavam a gente não fazia, tá? Enfim, então eu nem sei como que é sei lá, ter amiga mulher hoje. Eu sempre tive muita amiga mulher, né? Há muitos anos que eu não tenho, não somente pelo meu relacionamento, né? Mas porque realmente hoje em dia eu vejo qualquer mulher aí, eu não cumprimento de jeito nenhum. Na academia, eu comecei a fazer academia agora, eu me sinto constrangido. Antigamente eu fiz muitos anos de academia, eu já me sentia meio constrangido, né? Com algumas mulheres na academia, com a de vestimento e tudo, mas isso porque na época não era tão que nem hoje. E na academia que eu vou, tem muito mais pessoas bem mais velhas do que pessoas mais novas, então é bem mais tranquilo, só que mesmo assim ainda tem um ali e eu nem cumprimento. Até pra chegar ali pra pedir pra usar uma máquina ali, dividir, porque às vezes tem muita gente, pô, eu chego, nem olho direito, entendeu? Nem cumprimento, nem pode, nem tchau, obrigado. É isso, entendeu? Tanto que hoje eu não tenho nenhum costume, por exemplo, de minha irmã, não tenho o costume de beijar minha irmã, beijar minha mãe. Pô, mas sua irmã, não, é porque há muitos anos eu venho me blindando, né, dessa tipo de contato com outras mulheres, entendeu? Que hoje em dia você não pode demonstrar nenhum tipo de carinho, ou você não pode, eu acredito que hoje em festa você não pode, apesar que eu nunca fui de fazer isso em festa, né, de ficar flertando, dando em cima de mulher em festa, mas eu creio que isso também é muito delicado. Você vai elogiar uma mulher, a mulher pode te acusar de assédio, porque você elogiou ela. Lógico, tem uns caras que abusam no elogio, entendeu? Mas às vezes um elogiozinho ali, básico, tranquilo, num local propício ali à situação, tipo numa festa,
num bar, às vezes você quer ver, tá vendo a pessoa ali, quer... Enfim, cara, é muito complicado hoje, galerinha. Cara, eu não sei o que vocês já acham de hoje em dia. Se você é homem, deixa aqui nos comentários. E se você é mulher, deixa aqui nos comentários o que você acha desse comportamento. Você é desse jeito? Você é aquele de pessoa que não aceita... não me toque, não fale comigo, não me elogie, entendeu? Pô, na época da escola, eu em algumas situações de alguns caras, eu sempre achei, nem eu tô falando, eu tenho filha mulher, e eu acho que desde mais novo eu sempre pensei em como seria o tratamento que eu queria pra minha irmã menor, mais nova, e futuramente pra uma filha. Então, exemplo, aquele negócio de ficar assoviando, né, pras mulheres na rua, fazendo aquelas piadinhas de pedreiro, entendeu? Todo respeito aos pedreiros aí, viu? Mas aquelas piadinhas sem graça, ou lá em casa, pô, sempre achei isso aí ridículo. E é ridículo até hoje. Mas tinha alguns tipos de elogio, às vezes o cara, sei lá, não sei nem te explicar hoje em dia, velho, que eu sou velho, galera. Eu sou velho, eu não consigo pensar mais nisso, não. Mas enfim, é difícil, cara. É difícil. Hoje em dia, você agir com relação a se comportar diante de uma mulher hoje, ainda mais se você não conhece ela, mesmo conhecendo, é muito perigoso, mesmo tendo muita intimidade, é muito perigoso, porque às vezes você confia muito numa pessoa, uma menina ali que é sua amiga, você tem intimidade de fazer coisas com ela, brincar, conversar sobre esse determinado assunto e pau, pô, pode pintar uma situação, às vezes nem pintar situação nenhuma, e ela te acusar de alguma coisa, porque a lei hoje permite que a mulher faça isso, que ela invente histórias, que ela destrua com sua vida. Pode ser que no fim das contas a justiça em si não te prenda, mas a sociedade vai te julgar por essa acusação, porque hoje na mídia se propaga mais a acusação do que depois a verdade. Por exemplo, acusou uma pessoa de estupro ou de assédio, e no final das contas se descobriu que era tudo mentira. Enquanto estava vendo a acusação contra aquela pessoa lá, as páginas de fofoca aí, moleque, saiu doida, moleque, publicando em tudo quanto é lugar, de tudo, onde você clicar tem falando sobre aquilo lá. Agora, quando vem o julgamento e vem o resultado falando que a pessoa era inocente, que teve provas e que o cara não fez aquilo, que era mentira, não vai, velho. O estrago na vida do cara já foi feito, até mesmo porque essa verdade não vai ser propagada do mesmo jeito. Nem na internet e tampouco na televisão. Tampouco na televisão. Não vai. Porque o que dá mídia é o escroto. É o que é escroto, é o que é pesado. Quando se vem o resultado, que seria mais leve, eles não querem, porque pra eles não vai dar view, não vai dar visibilidade, o Ibope vai cair. Cara, é sinistro, entendeu? Resumindo, eu acho que a Juliana tá no seu direito de buscar, de falar sobre esse sentimento que ela vem carregando há anos, sobre essa situação que ela não se agradou, beleza. Agora, acho que ela pesou muito mesmo em acusar o cara do que ela acusou. Tá totalmente fora da cor. Se você gostou do vídeo, se você gostou da minha opinião, se inscreva no canal, deixa o like, escreve no comentário e nos vemos no próximo vídeo.